Boa noite! Olá, seja bem-vindo. E isso, mais uma vez, nós do Todo Tempo. A edição tá na área. Tô junto. É isso aí, sejam bem-vindos hoje mais uma vez. Vamos falar de coisa boa, coisa dessa palavra aqui. O último vídeo, inclusive, tá muito legal. Se você não viu, dá uma clicada lá depois de ver esse aqui, ou quando você tiver com tempo, sempre ouvindo. Às vezes você não tá com tanto tempo, e aí você indo pro seu trabalho, deixa tocando e você vai ouvindo. Às vezes você tá no banho, deixa lá ligado o som, ligado lá com a palavra rodando. O nosso vídeo pode rodar a qualquer momento. Hoje em dia a gente tem um auxílio desse aparelhinho aqui, ó. E esse aparelhinho a gente pode ouvir toda hora. Bota um foninho, vai almoçar em algum lugar e já vai ouvindo a boa palavra. É ou não é, Carlos? Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Meditando de dia e de noite. Isso. Ouvindo e deixando a palavra limpar os seus ouvidos, o seu sangue, as tuas veias. Porque é disso que a sua vida e a minha e a nossa se move. A gente se move a partir daí. Vamos nos alimentar. Novamente. Bora. Temos uma palavra aqui muito limpa para você, e ela veio de um homem que o significado do teu nome é pedra. E teve uma época que nos templos eles tinham umas tigelas assim bem grandes que eles guardavam um tipo de uma água purificada, que era uma água que ela era uma espécie de água espiritualizada, limpa. E essas tigelas, eu esqueci o nome delas, elas eram em pedra, porque a pedra ela não pode tornar algo impuro, ela não contamina a água. E curioso, né? Cristo colocou o nome dele de Pedro, que na etimologia da palavra o significado é pedra, porque ele não tornaria a palavra que ele deixou para ele impura, mas deixaria que a palavra seguisse o fluxo a seguir, como o que foi líder após a ascensão de Cristo. Ele que liderou a igreja e seguiu à frente, foi quem foi destinado, né, a liderar mesmo. E você vê que tudo tem um significado e Deus cuida das coisas no mínimo detalhe. Não acho que às vezes, porque um número pode ter 0,01 coisas assim quebradas que não tem importância, porque tem. Para Deus todos os detalhes são de suprema importância. Deus é um Deus dos pequenos, assim, das coisas até que nem se vê, de tão detalhista que é. Mas essas coisas tão pequenas são importantes de igual maneira para Deus. Outro dia eu estava vendo sobre a semente de uma mostarda. Muito bom. A semente de mostarda é muito pequena, é um grão como um grão de areia, mas ela pode crescer e ela se torna a maior entre a classe dela. Isso. Ela pode se tornar tão grande a ponto de abrigar pássaros e fazer ninho nelas, a morada de pássaros. Para você ver coisas pequenas que se tornam grandes e abrigam até mesmo a morada da natureza. Então, esse é o nosso Deus. Ele fez tudo dessa maneira, de uma maneira tão linda e especial. E a palavra de hoje tem a ver com esse cara, que é o Pedro. Né? Você quer ler aí? Você quer falar também? Isso, falando dessa parte que você disse, né, de Pedro, o nome ser pedra e manter pura a palavra que foi dada, e que Cristo é a pedra angular, né? Ele que é a pedra lá. E ele deixou os apóstolos como representantes da sua palavra, como ministros. Isso, para anunciar. E aqui Pedro vem colocando mais um pão para a gente, mais um alimento da direção que está o Senhor. Onde está Jesus? Onde está Cristo? E ele vem nos apontar
o tempo inteiro nas suas palavras, que é isso que ele faz, trazer a boa nova para a gente, né? E aqui em Pedro 2, ele começa: portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento. Para a salvação. E se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas não para Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casas espirituais para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Amém. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio para ser a pedra angular e Principal. pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destituídos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançarão a misericórdia. Sensacional. A pedra angular. Está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Pedra angular, na engenharia de antigamente, eu não sei se hoje ainda, era uma pedra que ela era colocada numa quina que, se ela fosse retirada, a estrutura não conseguiria ficar em pé, sabia? Sensacional. E o nome dela era pedra angular. Angular, né? Por isso que ela é de quina, porque ela pega um lado e o outro. E engraçado que é tão sensacional. Por isso, Deus nada faz sem que tudo tenha importância, sabe? Às vezes você fica aí achando que Deus não tá ouvindo, ou não sei se Deus vai se importar com esse meu desejo, ele é tão pequeno, eu não sei se Deus vai se importar com o que está no meu coração, eu que sou uma pessoa tão simples. Olha, aqui está provando que, você vê, Deus usa dos nomes. Ele não usa a palavra em vão, mas toda palavra que sai da boca do Deus, do nosso Deus vivo, ela é uma palavra que cada vírgula, que cada nomezinho que ele coloca, encaixa-se tal como ele quer que você entenda. E às vezes muitas vezes, Carlos, eu acho que você também deve passar por isso, mas eu passo. Muitas vezes eu falo alguma coisa e nem sempre aquela palavra ela é tão real quanto a gente fala. Por exemplo, às vezes a gente fala comentários do tipo assim: eu nunca mais vou passar aqui. Vai sim, porque tu vai vir várias vezes ali outro dia, mas você faz querendo fazer como forma de... você fala como forma de expressão, mas são palavras que são jogadas ao vento. Palavras que não são reais, elas não são verdadeiras de fato. E muito tempo eu tive problema na minha visão quanto a isso, porque se você olhar para essa palavra tal como a gente professa para os outros, dessa maneira, que às vezes a gente fala, mas a palavra não é tão válida assim,
a gente vai passar a olhar isso aqui e não entender muito bem. Sim. Porque o que está aqui escrito é na palavra que deve se chegar exatamente como vai ser. Não é uma palavra que vai passar em vão. Todos os detalhes são importantes. Por isso a pedra angular. A pedra angular era um detalhe, mas era o detalhe mais importante. Sim. Porque, voltando aqui nessa palavra, completando o que você está falando, mas quando ele coloca aqui, cada verso, ele tem a sua importância e significância também, né? É muito significativo. Então, quando vem aqui, portanto, abandonem toda a maldade, ele está colocando aqui, da gente. Fazer uma escolha, né? Tirar de dentro de nós. Uhum. Né? É aquela hora que eu vou ser maldoso. Eu pego a maldade e abro mão dela. Aprisiona ela, né? Eu jogo ela fora. Eu Joga simplesmente abro mão dela. E esse gesto de abrir mão, como que ele é importante na nossa vida? Porque o tempo inteiro a gente está plantando e a gente está colhendo o que a gente está plantando. Então você está plantando palavras, ações, sentimentos, emoções, e isso vai crescer e vai dar fruto. E como que é importante isso que está dito aqui, né? Você abre mão, você tira de você, você se livra daquilo. Uhum. Então, essa indicação, ela é uma indicação muito boa, porque está dizendo que isso está dentro de nós, de alguma maneira. E a gente escolhe, como você bem disse ali, abrir mão dessa maldade. E aqui eu estou na primeira parte, que é a maldade. Uhum. Então, assim, nós, quando escolhemos esse caminho, que é o de não ser maldoso, e a gente aqui não vai entrar numa conotação real do que é bom e mal, porque isso vai ser da perspectiva de cada um, pode ter alguma diferença, mas no cerne a gente sabe muito bem o que faz bem e o que faz mal pra gente. Claro. E o que faz bem e o que faz mal no outro, assim, numa maneira mais comum, né, de falar. E aqui ele coloca uma coisa muito boa. Ele não está dizendo para você brigar, ele não está fazendo para você ter uma luta. É isso. Simplesmente abrir mão. Isso que você... É exatamente isso que eu estava pensando aqui, que é essa palavra, abandonem. O abandono, ele é algo que você não negocia. É uma coisa que você corta as relações sem tratar daquele assunto. Você simplesmente é o ato de se afastar como um rompimento. Opa, e é um rompimento silencioso. Porque o abandono é o ato da distância. Você continua o caminho. Você abandonou e continua o caminho. Porque, olha só, vamos colocar isso na prática. Se eu abandonar todo o tempo, que eu não vou fazer isso, ok? Não vou. Mas se eu abandonar, eu preciso me retirar desse local e não me aproximar mais. Porque a presença física também está em jogo aqui. No momento que eu abandono, quando eu escolho fazer isso, um abandono é quando você deixa aquele lugar deserto. Você não está mais lá. Você abandonou. Então quer dizer, abandone a maldade. Qual seria o melhor caminho do abandono da maldade? Talvez não vigiando a si mesmo, mas olhando para aquele que é bom. Porque no momento que você passa a olhar e consumir do que é bom, a maldade, por consequência, começa a desocupar. Porque eu penso que o abandono, ele vem porque você mudou a rota. Você só vai conseguir abandonar de fato se os desejos mudarem. Então, o afastamento dos lugares que te trazem essa lembrança vai ser útil para que o abandono seja mais efetivo. Sim. Quanto mais longe você estiver de notícias estranhas, de palavras que não são boas, que elas não são verdadeiras, ou que elas são palavras ao vento, e de pessoas e lugares, tudo isso faz com que a gente mantenha-se próximo
daquilo que talvez seja mal para aquela pessoa. E que no final vai estar trazendo algo de ruim para ela mesma. Porque Deus, nosso Pai, Ele quer ver a gente bem. Uhum. Ele não quer te ver quadrado, chato, perturbando, não é isso. Uhum. Mas Ele quer te ver bem. Uhum. E esse bem tem a ver com isso, né? Que você está falando muito bem aí. A gente, na hora que você abandona a maldade, e você sabe qual é a maldade que existe dentro de você, e quando você escolhe abandonar isso e seguir, não tem outra maneira que não seja essa que o Renato está falando, de você olhar para o alvo, você olhar para Cristo e seguir. Não é olhando para a maldade e se afastar, é olhando para Cristo e seguir. Porque Ele vai suprir o que você acredita que aquela maldade está alimentando, porque ela não alimenta, ela destrói. Ela destrói. Né? E isso não é uma palavra. Você vai fazer uma... Você olha e vai falar assim, aquele fulano me fez uma besteira, agora eu tenho uma chance, eu vou fazer uma maldade com ele. Na hora que você olha para Cristo e você vai na direção dele e abre mão dessa maldade, de fazer essa maldade com essa pessoa, você vai estar recebendo muito mais, mas muito mais. Eu falo isso por mim, pela minha experiência de vida, né? De que quando você tem a possibilidade de fazer uma maldade e você não faz e abandona ela, você ganha um monte. E depois você ainda, a vida dá muita volta e você às vezes se surpreende porque você não fez aquela maldade. E realmente a gente tem experiências. E eu também, a gente é carregado de coisas que não são boas, certo? O único bom é Ele. Então, quando eu me reconheço ali, nesse lugar, talvez o mais difícil seja a gente querer sair desse lugar. Porque às vezes a gente sabe que a gente tem algo em nós que a gente não queria ter. Mas nem sempre você dá conta de não ser aquilo que está ali. E sabe o que é a melhor? A boa notícia, sabe qual é? Que após ter visto Ele, eu não precisei mais lidar com quem eu sou de miserável, mas Ele mesmo, como num passe de mágica, assim, como a mágica dele, né? É Ele mesmo, como se a mão dele entrasse em você e girasse um pininho, clique, e aquilo... Porque... Pra quem tem a barba branca, muda de canal. Tipo assim, às vezes a coisa, ela é sobrenatural. Ela não é... Você deixa de praticar a maldade por consequência. Não é porque você não quer mais ela. Porque quanto mais você se aproxima dele, do próprio Cristo, menos você tem vontade da velha pessoa que você era. A começar que, no momento que você se depara com ele, acredita e se apaixona por ele, aquilo já, esse clique já começa a rodar. É como uma rotação que vai fazer clique, mas ele já começa a se mover nesse sentido. Daqui a pouco você se vê em outra posição. E é ali que a gente realmente entende que Cristo é vivo em nós. Porque a gente tem plena certeza que não somos nós que mudamos aquele velho hábito, mas sim Ele mesmo em nós. Amém. E nessa hora você reconhece e fala, esse é o meu Senhor. Porque eu sequer daria conta de combater esse velho hábito, mas por Ele eu não tenho nem vontade. Tem muitos e muitos testemunhos de pessoas nesse sentido. Muitos. E é aquela colocação, essa maldade, ela está dentro de nós. E quando a gente escolhe abandonar ela, a gente está dando mais espaço para Cristo dentro de nós, né? Pronto. Algo tem que entrar no lugar, né? E cada vez que a gente vai abandonando essas maldades pequenas, as grandes, a gente vai dando esse espaço para que a gente se sinta melhor, para que a gente fique curado, para que a gente receba essa cura milagrosa dentro de nós.
eu acho muito importante que ele fale isso, porque tem aquela palavra de Cristo, né? Mesmo vós sendo maus, sabe dar coisas boas a vossos filhos. Quanto mais o Pai que está no céu não dará coisas boas a vós. Entende? E é exatamente isso. Porque o que Pedro está colocando aqui para nós, nos dias, ele falou naquela época, mas para os dias de hoje, para os dias que hão de vir, quando abandonamos a maldade que há dentro de nós e olhamos para aquele que tudo supre, para o pão vivo, que tira a nossa fome, tira a nossa sede, a gente simplesmente caminha na direção dele. E é uma relação, né? Cada dia essa relação vai aumentando e vai nos tornando pessoas melhores do que a gente era. E ao ponto da gente olhar para trás e falar, nossa, existe um marco ali, antes de Cristo e depois de Cristo. E é por isso que eles falam nascer de novo. Exatamente. E o nascer de novo tem a ver com você começar de novo. Porque se você nasceu de novo, é como se você estivesse começando do zero. Como recém-nascido. É como resetar. Lembra na outra passagem? Era aqui mesmo, é por isso que eu estou dizendo sobre isso. É aqui mesmo, ó. Pedro mesmo, aqui, maravilhosamente, ele entendendo que é nascer de novo, isso aí. Ele mesmo se vendo nessa condição de pensar, cara, eu não sou mesmo Pedro. Certeza, nem o mesmo nome ele tem. Ele foi mudado até no nome. Então, ele recebeu um batismo literal até do nome, né? E aqui ele está dizendo, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes pelo alimento que te levará à salvação, já que provou do bom pão, do bom Senhor, daquele que é o que mais amou a humanidade, aquele que mais amou a nós de maneira pessoal, sim, não total. Ele amou todos, mesmo aqueles que o odeiam. Mas o amor de Deus é como aquele fogo que estava na sarça ardente quando teve com Moisés no deserto, que é um fogo que é autossuficiente, que não precisa de nada para se consumir. O fogo existe porque ele existe. Ele não precisa de um alimento físico para que ele se torne visível, real. Ele é autossuficiente. O amor de Deus, ele não precisa do retorno da gente. Mas como um pai, qual pai que não quer receber o amor do filho de volta? É claro que Deus se torna feliz quando a gente amolece o nosso coração e deixa que Ele entre por um instante e nos faça vivenciar momentos de eternidade que a gente nem se aguenta, que a gente se derrama ali na hora, né? Porque são momentos que são assim, instantes que a gente tem enquanto a gente está orando, ou está lendo, ou está conversando a respeito, que ele vem, invade a gente e faz a gente sentir ele, nós, numa presença viva. Essa presença viva, ela é exatamente sobre consumir de todas essas coisas que não estão aqui, visivelmente, daquele que é autossuficiente e que nos ama somente por nos amar, né? A gente vai trazendo essa relação, né? Ele fala o que a gente deveria abandonar e o que a gente tem que desejar. Ele está dando aqui exatamente o ponto. Ele falou abandonar um monte de coisa, o engano, a hipocrisia, a inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência é difamar, falar mal de outras pessoas, é disso que ele está dizendo. É de toda mentira. São pequenas coisinhas que você pode fazer no seu dia a dia, né? Eu estava vendo aqui como cada palavra dessa tem a sua importância do que ele está falando, né? Da maldade, de todo engano, de toda mentira. Se você tem a possibilidade de mentir e você opta por não mentir, você está abandonando a mentira.
Sim. E você está indo na direção da verdade. Quando você pode ser hipócrita, como Cristo apontou tantos hipócritas na época, né? Uhum. Você está aí com a sua indumentária, mas dentro de você como é que está? Uhum. Então, é hipocrisia, e na hora que você vai ser hipócrita, você sabe ser honesto e dizer, não, eu não estou fazendo isso. Uhum. E Isso inveja, porque a inveja faz um mal tão grande, né? Para a pessoa e para a sociedade, para todo mundo. A inveja ela é um mal que ela, se você abandona, boa parte da sua vida já vai melhorar. Ser mais leve, né? Na hora que você abandona esse peso, porque é um peso, a inveja é um peso muito grande, e quando você abandona isso, você fica leve. E, gente, não há outro modo de abandonar senão por outro. Olha, a gente pode tentar, mas tentar não é certeza de conseguir nada. Mas há um Deus e há um Cristo que eles não tentam, eles fazem. E realmente, eu tentei durante muito tempo da minha vida muitas coisas, mas tentar abandonar todas essas coisas pela nossa própria força é como eles dizem, dar murro em ponta de faca. Não ande sozinho. Você, assim como eu, não somos capazes. Tirar o peso da autossuficiência já será um alívio no teu coração, na tua mente, na tua vida. A gente realmente carrega um peso de estruturas familiares, cultural e social e etc., que não é o peso real. Esse é um peso que é uma fantasia aí, que colocaram no nosso entendimento. Mas há uma outra maneira de entender o mundo. E essa outra maneira de entender o mundo, ela é simples, e talvez isso seja intrigante. Porque o Deus complexo ao seu extremo faz com que a gente entenda ele das maneiras mais simples, porém não entendida por aqueles que praticam o mal, que é o amor puro, puríssimo. Esse amor puro, o mal nunca nem jamais compreenderá. Mas realmente, no momento que a gente entende que não é capaz e que precisa mesmo da interferência de outro, é um momento que você tem que pegar teu coração e entregar a outro. Mas não é qualquer outro. É um outro que antes entregou a vida dele por você mesmo e por nós. Se nesse momento esse ato de pureza acontecer, da entrega, todas essas coisas vão cair como dominó. Tudo que é falso cai, porque não é uma pedra angular, né? E não sendo a pedra angular, o que vai acontecer? Tudo desmorona o tempo todo. Toda hora, né? Todo o tempo. Que não é o todo tempo que poderia ser. Sim. Como a gente aqui está todo tempo na palavra, está levando, compartilhando esse pão, que é o pão que a gente se alimenta todo dia, né? E a gente vai abrindo mão dessas coisas que Pedro coloca aqui, todos os dias. Quando eu escolho ler a palavra, quando eu escolho ir na direção de Cristo, e vou abandonando essas coisas que tem em mim, como uma criança recém-nascida, desejem um genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado o crescimento. E cada dia a gente pode crescer um pouco mais, entender as nossas ignorâncias, entender o que a gente estava fazendo de errado, porque quando a gente pensa que está limpo e você se coloca na presença do Criador através de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai lá e te incomoda e mostra um caminhão de coisas que você não mudou ainda, coisas que você nem sabia que você tinha feito, porque às vezes a gente acha que está certo em muita coisa, né? E a gente, não, fiz isso porque isso está certo, e o Espírito Santo vai lá e ele toca você e fala, não, olha isso só aqui. olha o que você está fazendo.
E aí por uma outra perspectiva que não é a nossa. E por isso que você falou muito bem, não é com a nossa força, não é com o nosso racional, não é com o nosso emocional, é com uma força espiritual que é além do que a gente pode compreender. E quando a gente se entrega a essa força, ela nos mostra e fala assim, olha, é aqui. E é tão suave essa voz, né? Uhum. E mostra pra gente de uma forma tão amorosa e tão delicada, né? E, Sim. assim, isso aqui, olha isso aqui que você fez. E a gente olha para aquilo e se sente tão pequeno e fala, meu Deus, como eu era desse jeito. Eu pensava que isso era tão normal, né? E como que eu nem via que isso era uma coisa que não lhe agradava. Como que às vezes eu fingia que não era uma coisa que não agrada. Ah, todo mundo tá indo e fazendo, por isso que a gente tem aquela frase de mãe que fala, você não é todo mundo, né? Eu vou, tá todo mundo lá. Não, você não é todo mundo. Sim, sim. E é uma verdade para nós quando nós desejamos nos livrar dessas coisas que não são de Deus, é entender que Ele está no controle. Cara, no texto aqui está escrito: achegue-se a Ele. Achegue. Tipo, aproxime. Consuma. Fique do lado dele. Passe um tempo com Ele. Pensando nele. Lendo. Imaginando quem Ele seria quando estava aqui. Quem Ele foi naquela época. Andando com eles. Como Ele faria hoje no seu lugar. Aham. Achegando-vos a Ele, a pedra viva. Isso aqui, ó. A pedra vive. Olha como ele escreve, rejeitada pela humanidade. Isso é como, cara, depois que você conhece Cristo, tu começa a tomar as dores dele em muitas coisas, né? E rejeitada pela humanidade, essa pedra é como esses que rejeitaram parecem como crianças que estão fazendo pirraça. A criança, você tá com algo na mão que é exatamente o que ela quer, mas como ela tá de pirraça, ela não quer olhar para você e ela não quer o que tem na mão, mas é tudo que ela queria. Eu não vejo aqueles que rejeitaram, muitos deles, foram por uma certa ignorância, um coração endurecido. Mas, embora tenha todo um plano aqui de Deus oculto ali por trás, porque teria de ser como foi, para a gente ser hoje quem somos. Mas essa pedra é a pedra mais preciosa de Deus. Por isso mesmo ela foi chamada de pedra angular, que é a pedra que sustenta toda a estrutura. Sem essa pedra, tudo cai por terra. Ela é preciosa porque ela é escolhida. Ela é algo que é guardado, que é algo que não pode ser usado toda hora. É alguma coisa que Deus escolheu para o momento perfeito da história. E o momento perfeito foi aquele, quando Ele esteve aqui. Essa pedra veio e anunciou todas essas coisas, e ela veio devolver a estrutura para o lugar. Uma estrutura que tinha se desmoronado, ele veio construir novamente e colocar a pedra angular e encaixar ela no ponto onde toda a estrutura se mantivesse novamente de pé. Foi reconstruir o templo, né? Mas de maneira sólida e permanente, que não mais caísse. Mas a gente estava falando aqui, é por isso que todas as coisas outras caem, porque nessa espinha dorsal aqui não entra nenhum osso quebrado, entra só os ossos perfeitos, e a espinha é levantada e colocada de pé de novo. Ossos secos voltaram a viver. Né? Assim, é impressionante essa questão colocada aqui,
que rejeitada assim pelos homens, como você estava falando, mas para Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, ou seja, nós podemos participar disso, como uma pedra, ou seja, estando junto dele. Aqui é o símbolo da igreja. Isso aí. Nós aqui estamos, olha lá, edificados como casa Espiritual. a casa de Deus, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio daquele que é a pedra angular. Nós somos aquilo que é a maior importância de Deus. Nós somos a pedra que Deus está construindo um templo, que é espiritual e que é feito de gente igual nós, né? Que não é feito de coisas, matéria. É uma matéria, porque nós seremos matéria ainda, mas uma matéria glorificada, sobrenatural. E como que transforma tudo, né? E todas as palavras estão interligadas com as outras, com o propósito divino e com tudo mais, né? E aí, falando de pedra, de Pedro, a gente vê naquela passagem que a gente tocou anteriormente, que mesmo sendo maus, quando o filho pede pão e aquelas pedras de rio pareciam o pão, né? E ele usava a natureza ao seu redor para ensinar através das parábolas. E ele aponta para a pedra e fala: se o teu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Vai pegar essa pedrinha que parece o pão e vai falar para ele: come, filho. Mesmo a gente com todas as nossas iniquidades, nossas maldades, você não vai dar pedra para o seu filho quando ele está ali pedindo pão, né? Então, eu acho que é esse o pensamento que atrapalha, é quando a pessoa pensa que esse pai, ele é um pai rude. Deus consegue ser justo, amoroso, misericordioso, tudo de uma vez só. Então, para a gente isso é muito difícil de compreender. Então, muitas pessoas falam: eu sou pecaminoso demais, eu gosto da balada, eu gosto disso, como que eu vou lá me apresentar a esse Deus tão puro? Olha, você já está vendo que ele é tão puro. Você sabe onde ele está. E o que está impedindo de chegar a esse Pai que tudo tem, é o dono de tudo. Tudo é dele, por ele, para ele. E se apresentar é achar que a sua distância é que não deixa. Não, ele está ali, à sua porta. Pronto para ouvir a sua oração, agora onde você estiver. Né? E quando você passa por isso e pede o Pai ao pão, ele não vai te dar só o pão verdadeiro, que não é a pedra que está ali no rio. Ele vai te dar o que você sente a fome e pensa que é aquilo. Porque a gente tem fome de várias coisas e vazio de várias coisas, e a gente pensa que é aquela coisa que vai preencher. E quando você permite que Deus participe da sua vida, ele vai te dar um alimento que pode não ser aquele que você pensa que está precisando, mas é o alimento que vai preencher aquilo que está te fazendo falta. Por isso que é escrito: confia no Senhor, porque Ele fará tudo. A confiança é algo que você entrega sem ter visto. Você tem que, como outro dia eu ouvi, às vezes você nem conhece o gerente do teu banco e você confia no dinheiro que está lá. Às vezes, muitas vezes, você não conhece o piloto de um avião e mesmo assim você voa e confia que ele vai chegar de novo no pouso. Tantas coisas a gente confia sem ver e sem conhecer. Agora, aquele que é o que é, a gente muitas vezes nem confia tanto. Mas olha o que está escrito aqui: eis que ponho em Sião
uma pedra angular, escolhida e preciosa. Agora essa frase é para nós. E aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Jamais. Ele está dizendo jamais. Esse jamais aqui não é o jamais que você diz, que o Edson diz às vezes, que eu digo, que você diz aí às vezes. Esse jamais é o jamais do Deus. Ele está dizendo aqui, aquele que nele deposita sua confiança jamais será envergonhado. Ponto final. É essa a nossa palavra. É isso aí que a gente tem que crer. E é isso que ele veio dizer. Ele não veio dizer meia palavra, ele veio dizer a palavra que é. É a palavra que tem poder de mudar tudo dentro de todas as circunstâncias. Sim. E que não tem a ver com o lugar, nem o que e nem a quantidade. E muito menos o tempo. Todas as coisas estão a serviço dele. E não ele a serviço das coisas. Todas as coisas estão a serviço dele. No momento que ele disser é isso, é aquilo. Mas ainda não é duvidar do poder de Deus. Mas o teu caminho determina como Deus pode usar o poder dele. O caminho que você escolhe, ele sugeriu um caminho. Você escolheu esse caminho? Eu tô escolhendo esse caminho hoje. Abandone a malignidade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Desejai, o desejo. Eu tenho desejo, você não tem noção. Eu ouço isso aqui todo dia, cara. Eu vejo o vídeo, eu não consigo. Eu tenho desejo, porque eu gosto mesmo. É uma coisa meio de... tipo assim, que igual a gente já fez vídeo aqui, que eu lembro de uma coisa que você falou que achei sensacional. Eu gravei isso aí. Que é assim, cara, quando você se apaixona por ele, é aquele negócio quando você tá apaixonado na vida aqui com as pessoas, né? Que, igual você falou aquele dia, assim, é como se as luzes estivessem apagadas, tem um foco só na pessoa e aí você vê a pessoa vindo em câmera lenta. Não é uma coisa muito de... não é uma coisa muito de cinema, né? Então é uma coisa que realmente... Quando você encontra com esse Deus aqui, que é um Deus que a gente está tentando trazer para vocês de alguma maneira, a gente ainda temos todas as nossas limitações, mas a gente está de coração aqui para vocês. A gente está um recém-nascido aqui. Recém-nascido. Mas é disso que eu quero dizer. É tão importante, né? Esse Deus aí, cara, ele está apontando o caminho, entendeu? Tipo assim, Deus tem um caminho. E esse caminho é o que ele te oferece. Então é uma escolha nossa aqui, ué. O que é? Ele tá pedindo pra você abandonar um monte de coisa, entendeu? E nós aqui abandonar também, beleza. Eu tô tendo prazer em fazer isso. Não tá sendo... Porque ele fala, os meus mandamentos não são penosos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que ele disse. Eu sinto prazer. Como está escrito no Salmo 1, que a gente cita tanto, Salmo lindo, maravilhoso. Meditai na lei do Senhor dia e noite, e você será como a árvore plantada e dará o seu fruto no tempo certo, na estação certa. As folhas não murcham, nem caem, e você tudo o que fizer prosperará. Essa é a palavra que eu me apaixonei. Vai fazer o quê? Se você não se apaixonou, você está perdendo seu tempo. Você tem que conversar mais com ele, porque você vai ver que ele é irresistível. E está tendo a visão, às vezes, equivocada de alguma coisa ruim, né? Às vezes se teve uma experiência anterior numa igreja, ou com um parente, ou com uma pessoa próxima, um pai, uma mãe. E o que a gente vem dizer aqui é assim, procure o Cristo, o real, o verdadeiro. Não esse que fez, porque se veio trazer sofrimento, desentendimento, e não colocou no lugar nada melhor na sua vida, não é o mesmo Cristo que a gente está falando. Não, não é. Então, assim, procure você por você mesmo. Tire as óticas do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus parentes, ou do padre que fez mal, ou do pastor que fez mal.
e passe essas pessoas que, estando junto com Cristo, dizendo estarem, porque estão hipócritas, né? Dizendo a palavra de Deus e fazendo uma maldade e que levou a outras pessoas a não acreditar na palavra genuína e verdadeira, elas são hipócritas, elas não estão com Deus. Elas não escolheram por esse caminho que ele está sugerindo, né? Então não se prenda ao olhar dessas pessoas referências, maldosas, né? E que seguiram o caminho contrário do que Pedro está dizendo aqui. Verdade. Mas procure o Cristo verdadeiro. Porque muitos de nós passamos a nossa vida ouvindo falar de Jesus, e ouvindo falar de Cristo, e ouvindo todas essas coisas, e não comendo. A gente ouve, vê o pão e não se alimenta dele. E vê a água e não está bebendo dela. E são passagens que a gente, na nossa vida, a gente já passou por elas, mas a gente não entendeu nada. Então, quando você busca a Cristo de verdade, ele está ali, ele está pronto. Aonde você estiver, no momento em que você fala, eis-me aqui, Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Senhor e eu não preciso de mais nenhum outro. Nesse momento que você entrega a sua vida, Cristo vai lhe responder. Por favor. Eis que estou à porta e bato. Aí, perfeito. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isso. E não fique só ouvindo o que outras pessoas estão dizendo, mas busque o que ele pode falar a você. É pessoal. É pessoal. Essa coisa eu sempre que você fala essa frase aí Eis que estou à porta. ser aí com você e você comigo, me remete a uma intimidade, sabe? Né, bicho? Isso. Ele vai ser o seu convidado íntimo. É uma relação. Ele vai jantar com você. É isso aí. Perfeito. Cara, a gente... A Edson participa, né? Sim. Perfeito. Ele tá sempre participando, mesmo em silêncio, né? Mas é muito bom pensar dessa maneira que o Edson colocou ali, porque aproxima Deus de nós, sabe? Porque às vezes a gente realmente fica botando Deus só no trono. Não, beleza, ele é o Todo-Poderoso, ele é tudo mesmo. Mas ele também entra em ceia com a gente. Deus, vários momentos, Cristo esteve com eles ali, em vários momentos simples. Ele esteve com eles, deitado num barco, dormindo. Comendo na areia, ali naquele momento que a gente até fez um vídeo outro dia, né? Ele está ali tomando um café da manhã com eles. Aqueles dois, os discípulos de Emaús, que ele encontra eles no caminho, e aí no final disso, eles convidam ele, vem aqui, entra aqui, toma café com a gente. Ele fala, não, eu já estou indo. Mas eles não conseguiam ver que era Cristo ainda. Eles insistem, Cristo entra, e aí Cristo ceia com eles no partir do pão. Eles agradecem, fazem uma oração, e a partir do pão, eles veem que ele era o Cristo ressurreto na frente deles. Abrem os olhos. Esse lugar de intimidade que nos aproxima, bota Deus do nosso lado, assim, como você está aqui, como ele está aqui entre nós. É uma relação. Uma relação íntima. E o caminho para essa relação está sendo apontado aqui por Pedro para a gente, nesse Pedro 2, onde ele fala assim, para essa caminhada você está carregando muito peso. Esses são os pesos. Vamos abrir mão de alguns desses pesos. Abandone isso aí. Deixa isso aí. Pra quê? Vamos abandonar a maldade. Aí você sente que ficou mais leve para a caminhada. Sim. No início pode parecer estranho, mas a vida vai começar a melhorar de alguma maneira. Vai. E aí você nem vai entender. Você vai falar, nossa, tô mudado. Livre-se do engano, da mentira. Nossa, no final você tá voando. Bateu um vento, você faz assim, ó. Você já tirou outro peso. Que você já tá voando. Calma aí. Espírito. Tá fácil caminhar nesse caminho, porque sim, ele vai ficando mais fácil porque vai ficando mais leve quando você vai tirando essas coisas da sua vida, né? A hipocrisia, nossa, quanto trabalho dá ser hipócrita.
A hipocrisia, quando ela é feia, quando ela é descoberta. Mas para que a pessoa mantenha aquilo, é um gasto de energia muito alto. Não é pra você ver, né? É como atuar, né? É o mesmo de que ser um ator. Isso. E dá trabalho, porque você tem que ter um plano ali na sua cabeça, né? Você tem que já ter um roteiro ali, aquilo já tem que estar bem norteado, E o entendeu? espaço mental tá ali ocupado que com aquilo. peso. Ocupado. Abre mão dessa hipocrisia aí. Cara, agora... Mais leve. Tão leve a ponto de... Quando ele faz ali, logo na sequência que ele fala: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas. Bem, uma criança recém-nascida é necessário de um leito familiar, entendeu? Sim. Isso que o Edson acabou de falar. Da intimidade, de trazer ele para próximo, de ceiar. Isso aqui, ó, como recém-nascidos, como um pai que tá te cuidando nos braços dele. E tem essa relação em que nós prestamos culto, nós tememos e trememos a sua grandeza, mas sabendo que Ele é um Pai justo e amoroso, a gente se alivia e fica junto com Ele. E é impressionante como Cristo tratou os apóstolos. Ele não só sentou na areia, Ele não só dormiu na barraca, Ele não só andou pelas pedras e pelos lugares, mas Ele conviveu, Ele teve uma relação pessoal. Íntima. E lavou o pé de cada um para mostrar como que nós, cristãos, deveríamos nos tratar. Sim. Então, quando Ele lava os pés e Pedro se condói ali e fala: nossa, o que é isso que está acontecendo aqui, né? Não pode ser, isso não está certo. E Ele está mostrando para a gente assim: Ele é o alfa e o ômega, Ele está ali, todo poderoso, mas Ele está também presente para estar conosco, numa relação mais perto, mais pessoal. Sim. Junto conosco. E mais uma partezinha aqui que vai sendo colocada, que é tirar a inveja, que é um peso enorme, prejudicial, que a gente já falou no outro vídeo antigo, passado, mas quando a gente troca e abre mão da inveja e passa a ter admiração, a gente ganha tanto. Quando a gente passa a não querer o que é do outro, mas passa a admirar aquilo, como que a pessoa conseguiu aquilo, e às vezes a gente até descobre que a gente não quer ter o trabalho que ele teve para ter aquilo. Quando a gente abre mão da inveja, a gente abre mão do engano e passa a entender muitas coisas na nossa vida. Mas há um segredo aqui, man. O segredo de abandonar essas coisas que são difíceis, Ele mesmo dá. Porque Ele fala: abandonai tudo isso. Como? Desejando o puro leite espiritual. Isso aí. É isso aí. Olha, abandonar, basta criar-se em você um desejo do leite espiritual, em nós. Abandonar não é olhar para essas coisas e ficar negando elas, como o Carlos já disse. Mas abandonar é olhar para as coisas, desejar as coisas certas. Às vezes a gente pensa que aquilo está preso, entranhado nossa, é tão difícil de tirar. E Pedro vem mostrar aqui que através de Jesus, porque por nós é muito complicado, mas através desse olhar com Cristo, a gente só abre pedra mão. angular. A gente só abre mão. E a gente abandona e continua a caminhada. A gente abandona e continua a caminhada. Ele que é o Pai, que carrega você, que carrega nós como recém-nascido e nos cuida e faz com que a gente cresça e vá crescendo em maturidade, em discernimento, em sabedoria dele, em entendimento dele. Esse mesmo nosso Abba,
esse mesmo veio através de Cristo nos mostrar quem Ele é e como Ele é, a maneira também. Não só quem, mas para a gente ver como Ele foi com aqueles que chegavam perto dele, como Ele foi com aqueles que precisavam, necessitados de coisas desesperadamente. Aquele é o nosso Pai, aquele é o nosso Abba. Nosso paizinho. Uma vez, Nosso pai é um discípulo estava íntimo, né? na dúvida e perguntou: mas Cristo, Jesus, nos mostra quem é o Pai, que a gente ainda não viu. E aí ele fala, mas eu acho que até que era Filipe, ele fala: mas eu estou com você desde o início e você não me conhece ainda. Mas é que Deus estava em Cristo. Deus se manifestou como Pai, Abba, em Cristo, puramente, 100%. Deus ali dizendo para nós: esse sou eu, esse é o verdadeiro Deus apresentado a vocês. Isso. E subiu ao céu, sentou à direita de Deus Pai, ou seja, sentou à direita de todo o poder e nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. E essa trindade nos capacita A abandonar todas essas coisas que Pedro falou. Porque o abandono, Exatamente. ele só pode vir por essa fonte, Só. não há outra. Não é a sua vontade. A nossa vontade não, às vezes não tem essa capacidade. Ela não tem essa força. Mas a dele tem. Ele diz: lhes asseguro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é a hora. Ele está à sua espera, à nossa espera, todos os dias. Todos os dias a gente tem que, de novo, abrir a porta, deixar que ele entre e que ceie com a gente. É uma relação. Vai em direção a ele. Dá esse abraço em Jesus. Sim, Abrace. se Chegue apaixone perto. por ele. Porque, Deixa ele ficar íntimo de você. sim, Abra essa porta. sim, Esse é o nosso convite. abra a porta. Não está ouvindo nada aí? Provavelmente ele deve estar falando alguma coisa. Só abra a porta do coração e deixa ele entrar. É isso aí. Valeu? Todo tempo, podcast aí pra vocês, sempre, sábado às 7 horas. Vamos nos despedir, muito obrigado. Valeu, meu querido. Valeu, Edson. Valeu. Um abraço.